Boa noite, gente. Boa noite agora de forma coletiva. Sejam todos muito bem-vindos, encarnados e desencarnados. Eu quero cumprimentar também a todos vocês que estão nos acompanhando pelas redes sociais da Associação Espírita Vida. Que a energia do Cristo possa adentrar no lar de cada um de vocês. Eu queria pedir a vocês, se possível, que está nos assistindo, que compartilha, envia para um amigo, para que essa mensagem também possa chegar no maior número de pessoas. É com muita alegria e gratidão que mais uma vez aqui a gente está se reunindo, mais uma vez e de novo, e que seja assim, eu espero, ainda por muito tempo. Que hoje eu tenho a alegria de revê-lo, de matar a saudade, que vai estar trazendo um tema hoje para a gente, vivendo e aprendendo com a luz do Espiritismo, não é isso, Irapuã? Seja muito bem-vindo, certo? Eu estava aqui conversando com ele momentos antes, que estava com saudade de revê-lo e dividir esse espaço aqui com ele. E agora, sem mais delongas, Irapuã, que Deus te abençoe e que nessa noite tu seja instrumento das reflexões que tantos nós, como os desencarnados, como as pessoas que estão nos assistindo, necessitamos e precisamos. Muito obrigado a todos, a recepção. E para nós é uma grande satisfação estar mais uma vez aqui nesse ambiente de estudos e de reflexões espirituais. E para a noite de hoje, a temática proposta para as nossas reflexões é como viver à luz da doutrina dos Espíritos, aprendendo a viver à luz da doutrina dos Espíritos. Porque nós sabemos que a vida na Terra é uma grande escola. Os benfeitores espirituais asseveram isto para nós, de modo a nos dizer que tudo aquilo que enfrentamos na vida são, na verdade, lições importantes, às quais devemos estar sempre atentos para tirar delas o melhor proveito. E a cada lição, como aprendizes da vida, e de forma mais específica, nós espíritas, como diz a benfeitora espiritual Joana de Ângeles, aprendizes do Evangelho, a cada lição nós temos a oportunidade de nos aprimorarmos um pouco mais, espiritualmente falando. E também, não só no campo da ética, da moralidade, mas também na intelectualidade, de modo a confeccionarmos as nossas próprias asas, a da sabedoria, a do amor, com as quais nós haveremos, aos poucos, de nos libertarmos das condições de egoísmo, que é a causa mais profunda da nossa infelicidade. E nessa escola multimilenar, que é a Terra, quem são os nossos professores? Senão os nossos semelhantes. Nós aprendemos uns com os outros, com os amigos, mas sobretudo com os desafetos. Nos diz os benfeitores espirituais, a exemplo de André Luiz, de Emmanuel, ele nos diz que o amigo quase sempre, por generosidade, por fraternidade, nos escondem certas verdades, mas os amigos nos passam a cara limpa aquilo de que mais estamos necessitados de saber, até mesmo para nos corrigirmos. Então, os nossos semelhantes são os nossos professores. A filosofia antiga, sobretudo a estoica,
conceituava que viver é uma arte, que a vida é uma arte, onde a gente tem que ter uma certa flexibilidade para podermos conviver com as dificuldades e com aqueles que pensam diferente de nós. Ter resiliência. Ter resiliência é uma arte. Não é uma questão fechada. Viver não é uma prescrição comum a todos, posta de determinada maneira. Cada um de nós descobriremos, à medida que vivemos, a melhor forma de viver, dado em vista a riqueza de diversidade que é a vida. Nesse sentido, os filósofos estoicos estavam plenos de razão. Mas também os benfeitores espirituais, através da contribuição da doutrina dos espíritos, de forma mais precisa e aguda, vai dizer que a vida é uma ciência, dada a precisão que é a vida, de modo a nos dizer que ninguém pode colher o que não plantou. Como querer colher felicidade se nós não plantamos felicidade? Como querer um mundo de paz, de justiça, de solidariedade, de fraternidade, se nós não lançamos as sementes destas coisas por onde passamos, as sementes desses frutos, dessas qualidades, por onde passamos? Há uma historiazinha que frequentemente era lida por nós, quando, em umas oportunidades passadas, nós frequentávamos o hospital da FAP, e aí, na nossa equipe de trabalhos, cada um lia uma história para as crianças que lá estavam, presas às suas problemáticas, naquele leito de hospital. E dessas histórias que nós líamos, uma que nos chamava muita atenção era a de uma professora que ia para o seu trabalho de trem. Era um conto muito instrutivo. Essa professora ia para o seu trabalho de trem e o transcurso era um lugar muito feio, muito árido, cheio de pedras, uma região sem maiores belezas. E sempre ela era vista pelos alunos dando tchau da janela do trem. E isso por muitos dias, meses e anos. De modo que, com o tempo, aquele caminho que era destituído de qualquer beleza começou a se transformar num caminho muito bonito, com muitas flores, com muitos verdes, com muitas árvores. Algo que era destituído de vida se transformou num verdadeiro jardim. E os alunos permaneciam com uma indagação que era motivo de especulação de todos. Por que é que a professora sempre tinha esse costume de balançar as mãos, de dar tchau da janela? Aí um teve por fim a coragem de perguntar a ela o porquê daquele gesto. Aí ela respondeu que na verdade não era que ela estivesse dando tchau, é que ela estava aproveitando a oportunidade e lançando as sementes das flores, das árvores, de tudo aquilo que repercutia como vida e que mudou a paisagem. Então, quer dizer, a lição que fica para nós é que cada um de nós estamos nesse trem que é a vida. E a gente não pode perder a oportunidade para semear boas coisas, para transformar
o caminho por onde a gente passamos, num caminho belo. No Evangelho segundo o Espiritismo, os benfeitores espirituais, a exemplo de Lacordaire, de Santo Agostinho, de forma um tanto veemente e pesada, eles nos chamam a atenção para o que seja de fato a vida na Terra. Aí ele diz assim: vocês esqueceram a voz dos profetas que diziam que haveria choro e ranger de dentes? A terra a qual foste chamado a viver, por acaso é um lugar de alegria? É um paraíso de delícias? Não. A terra é um lugar de dores profundas e de lágrimas cruciantes. Essa visão um tanto pesada que os espíritos nos chamam a atenção a respeito da terra, não é para nos encher de angústias, mas para despertar a nossa consciência a respeito do mundo em que vivemos, para não nos alienar da realidade, para nos mostrar a realidade tal qual a realidade é, como que é um convite para que nós a transformemos. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos benfeitores espirituais se é possível viver plenamente feliz na Terra. E os espíritos, eles dizem que não, porque a vida na Terra nos foi dada como prova e expiação. E na sequência dos seus ensinamentos, eles nos dizem que, a despeito das dificuldades, cumprindo a lei de Deus, a gente pode ser tão feliz quanto comporte a nossa possibilidade de ser feliz no mundo de provas e expiações. São as lições que os benfeitores nos passam, para que a gente possa, com a doutrina dos Espíritos, angariar aqueles elementos necessários para aprendermos a viver. Porque nós viemos para a Terra, reencarnamos nesse planeta de provas e expiações que é a Terra, e um mundo de provas e expiações se caracteriza porque o mal é superior ao bem. A quantidade de espíritos devotados ao mal é superior à quantidade de espíritos devotados ao bem. Essa é a condição do mundo em que vivemos. É bem verdade que temos, desde muitos séculos atrás, realizado grandes progressos, mas massivamente no campo da intelectualidade, da ciência, da tecnologia. E o progresso moral que temos realizado, em comparação, tem nos deixado muito a desejar. Haja visto a quantidade de conflitos belicosos que existem na atualidade entre as nações. Haja visto a capacidade de destruição que o ser humano engendrou, capaz de destruir a Terra 15 vezes seguida. Então, tudo isso demonstra a defasagem do nosso avanço moral em comparação com aquilo que já realizamos do ponto de vista intelectual. Por isso é que os espíritos, eles vão dizer que a nossa civilização, a virtude dela é a intelectualidade, de modo que nós não somos uma civilização completa. Eles nos dizem que nós somos um povo esclarecido, mas para que sejamos considerados, não obstante o grande progresso intelectual, científico que temos engendrado, para que sejamos considerados uma civilização de fato, é preciso que nos evangelizemos.
Enquanto isso não acontece, o homem verdadeiramente caridoso em nosso mundo é um fenômeno. Então, quando o homem caridoso deixar de ser um fenômeno e passar a ser uma pessoa normal na nossa sociedade, então sim, então seremos considerados uma civilização completa, dizem os benfeitores espirituais. E qual seria para nós um exemplo de homem fenomenal do ponto de vista das realizações da caridade? Um Chico Xavier. Então imaginemos um planeta Terra com bilhões de Franciscos Cândidos Xavier no nosso mundo. Então seríamos aí, nas considerações dos benfeitores espirituais, considerados uma civilização completa. Enquanto isso não acontece, dado em vista as nossas características evolutivas, somos um povo esclarecido. Nós sabemos o que é certo, nós sabemos o que é errado, nós sabemos o que é justo, nós sabemos o que é o injusto. No entanto, nós nos comportamos de forma injusta, de forma egoísta, de forma a sermos a causa de nossos próprios males. Nós somos as causas de nossos próprios males. Por isso é que os Espíritos dizem assim, aquele que sabe limitar os seus desejos e vê sem cobiça o que não pode ter, se poupa muitos males nessa vida. O verdadeiro rico é aquele que tem menos necessidade. Quer dizer, são indicações, são esclarecimentos que vêm nos trazer, graças à contribuição da doutrina dos Espíritos, um norte para a nossa vida, nos ensinando nesta difícil arte e ciência de viver aquilo de que necessitamos para sermos felizes. É isso que precisamos para sermos felizes. No entanto, todos nós temos uma natural pulsão pela felicidade. Posso dizer que o desejo de felicidade é o tropismo que nos atrai. Essa felicidade, a rigor, é Deus. Essa felicidade, a rigor, é Deus. O infeliz é aquele que perdeu, como diz Divaldo Pereira Franco, o endereço de Deus. Mas por não termos isso muito claro, nós procuramos a felicidade, como se fosse possível encontrá-la fora de Deus. Mas aí a doutrina dos Espíritos vem e reforça para nós a certeza de que não é possível de sermos felizes fora de Deus. Mas que vem a ser Deus? Que vem a ser Deus? Esse conceito tão debatido na teologia, na filosofia, nas escolas religiosas por excelência, que vem a ser Deus? Deus, como diz Leon Denis, é algo indefinido, mas que somente pode ser sentido. Então, a doutrina dos Espíritos, através da sua filosofia, da sua ciência, de consequência ética, moral, vem nos ensinar a pensarmos a respeito de Deus. Pensarmos de forma racional a respeito de Deus. E quanto mais nós nos interessamos por esse aprendizado a respeito das leis de Deus, mais nós temos possibilidades de fortalecer a nossa fé. E é isso que falta à maioria das pessoas
para que elas possam passar por esse mundo sem perder a alegria de viver a despeito das dificuldades, quaisquer que sejam elas. Porque o que torna o ser humano infeliz é a falta de fé em Deus primeiramente e em si mesmo. Mas como ter fé em Deus? Como ter fé em Deus? Não será isso pura e simplesmente uma alegoria ou um engenho para nos poupar do que se considera como a natural angústia humana? Deus não terá sido uma coisa inventada? É esse o questionamento, um dos mais pungentes da humanidade. Aquele que passa por angústias, por sofrimentos profundos, às vezes se encontra numa situação tal que qualquer argumento a respeito de Deus é considerado como algo ilógico, sem fundamento. No entanto, a doutrina dos espíritos, na sua filosofia e na sua ciência, vem ao mundo à semelhança de Jesus, justamente para estes, os doentes, aqueles que não têm fé. Porque a falta de fé é uma condição patológica. Mas nós não estamos falando aqui de uma fé qualquer, de uma fé cega, de uma fé que engendra em nome de Deus os morticínios, as matanças, o fanatismo, a intolerância. Nós estamos falando aqui de uma fé viva, de uma fé consubstanciada na esperança, na fraternidade e no amor, na racionalidade. Como nos diz Allan Kardec, fé inabalável é aquela que encara face a face a razão em todas as épocas da humanidade. Pois bem, aquele a quem falta a fé, às vezes falta a fé a ele, não necessariamente por falta de uma predisposição a crer, mas por lhe faltar uma explicação racional a respeito de Deus. E essa explicação racional a respeito de Deus, o Espiritismo nos oferece. Allan Kardec diz assim: o Espiritismo vem para aquele que não tem fé. E em que sentido ele diz isso? Seja porque este de quem ele fala é aquele que não participa de nenhum grupo religioso, de nenhuma escola religiosa, seja porque este de que fala Allan Kardec é aquele que não comporta na sua cognição a fé e que tudo encara de forma racional. E sobretudo estes que tudo encara de forma racional, certas explicações a respeito do sagrado não encontram lugar no seu raciocínio. Então, para estes mais exigentes, em termos dos conteúdos religiosos, dos conteúdos fundamentados na fé, a doutrina dos Espíritos vem justamente para estes. E se nós olharmos a nossa sociedade, na nossa sociedade, a grande maioria das pessoas que não encontram lugar nas igrejas, nas casas religiosas, e que são, por assim dizer, os ateus da nossa sociedade, o são justamente por falta de coisa melhor, diz Allan Kardec no Livro dos Médiuns. Não descreem em Deus por maldade. A sua falta de fé não é consequência de uma opção livre ao materialismo, ao niilismo, à negação de tudo. Não necessariamente, mas porque
O Deus que a estes são apresentados é um Deus que não encontra respaldo na sua razão. E a nossa sociedade foi educada de modo a raciocinar as coisas, a não aceitar tudo, a não ser quando passa pelo filtro da racionalidade, da lógica, do bom senso. Pois bem, a doutrina dos Espíritos nos apresenta um Deus lógico. Por quê? Porque respalda os seus argumentos morais, suas colocações filosóficas, religiosas, de forma experimental. Ou seja, quem nos vem falar, quem nos vem dar prova da existência de Deus, são aqueles que sobreviveram à morte do corpo. Esses que vêm trazer toda a lógica. Porque se a vida fosse finita, se tudo acabasse no túmulo, Deus seria, de fato, algo ilógico, destituído de lógica. Porque então tudo seria obra do acaso. A doutrina dos Espíritos vem nos trazer, por isso, um Deus racional. Vem mostrar que, graças à existência dos Espíritos, prova-se a existência de Deus. E, em consequência da existência de Deus e da imortalidade da vida, o mundo ganha um sentido, a vida passa a ter um sentido. A vida deixa de ser uma obra do acaso para ser, de fato, um projeto divino. Deus nos criou, simples e ignorantes, mas fadados à perfeição compatível à criatura, e por nossos próprios esforços, para que pudéssemos ter a honra de sermos os artífices da nossa própria felicidade. Não sendo assim, a vida seria ilógica. E aí, tendo nós, como diz a doutrina dos Espíritos, sendo por Deus criados simples e ignorantes, evoluímos através das oportunidades existenciais pelas múltiplas reencarnações. Reencarnaremos quantas vezes sejam necessárias para acessarmos essa potencialidade divina que há em todos nós, essa capacidade que temos de nos aperfeiçoarmos, de progredirmos, e à medida que progredimos, sermos felizes. Porque a felicidade é uma construção, e nisso está todo o engenho nosso que a vida demanda, seja pela arte, seja pela ciência de viver. Em todas as experiências do nosso viver, quaisquer que sejam elas, ora nascendo pobre, ora nascendo rico, ora nascendo saudável, ora renascendo com alguma limitação, ora renascendo num ambiente de paz, ora renascendo num ambiente de guerra. Ou seja, em todas essas oportunidades existenciais, nós vamos sendo testados, e em cada uma dessas oportunidades, nós vamos arquivando conhecimentos, vamos desenvolvendo capacidades para enfrentá-las. E no enfrentamento dessas situações, nós vamos evoluindo, vamos aprendendo, vamos nos aperfeiçoando, vamos desenvolvendo em nós a capacidade de sermos amorosos, de sermos fraternos, de sermos compreensivos,
de sermos altruístas, de sermos empáticos com a dor alheia, de nos movermos pela compaixão do sofrimento alheio, e assim, a cada momento, a cada oportunidade, nós vamos nos tornando melhores humanos, porque essa é a finalidade da vida. A cada momento nós vamos nos tornando melhores humanos, e só depois de muitas vezes, através das múltiplas existências, até que um dia, pela lei do progresso, nós nos tornamos anjos, mas não antes. Ninguém se tornará antes anjo do que ser um bom humano. Primeiro é preciso ser um bom humano. E onde a gente pode ter essa oportunidade de sermos uma pessoa, um homem de bem, como diz o Evangelho? Porque essa é uma das contribuições mais felizes da doutrina dos Espíritos. A preocupação em transformar a humanidade numa humanidade de seres humanos de bem, e não necessariamente de espíritas. Essa não é a finalidade principal da doutrina dos Espíritos. O interesse dos benfeitores espirituais não é que nos tornemos espíritas, mas que nos tornemos pessoas de bem, homens e mulheres de bem. Porque se os espíritos viessem com essa exigência de sermos espíritas, de alguma forma eles estariam vinculando a bondade a essa condição. E a gente sabe que não é. A doutrina espírita é apenas um caminho a mais para Deus. Se nós estamos neste e não em outro, é porque, pelo menos no momento atual do nosso estágio espiritual, esse é o caminho mais compatível com as nossas necessidades. Nós nos inquietamos e nos perguntamos, em algum momento da nossa vida, de onde eu vim, por que estou aqui, para onde vou? Se Deus é bom, por que tanta injustiça? Por que uns nascem para a felicidade e outros passam a vida toda no sofrimento mais profundo? Se Deus existe, porque o mundo é mau, porque a terra é um vale de lágrimas, como dizem os benfeitores espirituais. Em algum momento nós fizemos essas perguntas e não encontramos resposta em lugar nenhum. E imaginemos nós vivermos com essas indagações e sem resposta. Será que seríamos mais felizes do que somos? Ou a vida para nós não teria sentido? Seríamos todos frutos do acaso? Não seria, nessas circunstâncias, o suicídio uma melhor saída? Para aqueles que fazem essas indagações e não têm as respostas que a filosofia e a ciência espírita nos oferece, e graças a elas respalda as bem-aventuranças trazidas pelo nosso Senhor Jesus Cristo, sem essas respostas, muitos apelam para o suicídio. Então, a doutrina dos Espíritos nos ensina a viver.
A doutrina dos Espíritos nos ensina a viver, porque nos traz resposta coerente para todas essas indagações profundas e radicais, fatais, que podem ser fatais se não tiverem respostas. E a maioria de nós hoje estamos nesse estágio espiritual de fazer essas perguntas. Aqueles que não as fazem, não sentem falta das respostas que só o Espiritismo pode nos oferecer, dada a sua lógica profunda e a confirmação dos fatos de seus argumentos morais. Então, meus irmãos, é isso. Que possamos, então, como espíritas, atender o apelo de Emmanuel, quando diz que a maior caridade que podemos fazer à doutrina dos Espíritos é a sua divulgação. Mas essa divulgação da doutrina dos Espíritos, que não nos limitemos a fazê-la apenas aqui, na tribuna, mas no nosso dia a dia, na nossa forma de viver, de encarar os desafios, de compartilhar as experiências com os outros, de modo que, como diz Allan Kardec, aqueles que venham a saber do Espiritismo pelos Espíritas e vendo-os felizes, possam se interessar pela doutrina, porque o Espiritismo se difundirá pela força dos acontecimentos, pelas necessidades imperiosas que a humanidade tem de ser feliz. Muita paz.